Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vamos continuar aqui o nosso estudo, no nosso Catecismo de Heidelberg. Hoje, pergunta de número 24. Eu vou relembrar os irmãos que nós vimos na semana passada, para que possamos continuar, porque há uma íntima ligação entre a pergunta que veremos hoje, a 24, e talvez a pergunta de número 25 também hoje, e a pergunta de número 23. E a pergunta de número 22. Tá? São as perguntas que nós vimos semana passada. As perguntas que nós vimos semana passada, elas vão fazer a ligação da ideia de uma fé verdadeira e o conteúdo dessa fé. Eles vão chamar a atenção para o conteúdo que há nesta fé, além do próprio credo e da certeza de que o que o Senhor revela é verdade, que é pelo testemunho do Espírito Santo. Há um conteúdo que nós chamamos de conhecimento, também, a respeito do que o Senhor revela. E este conteúdo ele vai ser resumido em alguns artigos que o Catecismo de Heidelberg passa a apresentar a partir da pergunta de número 23. Esses artigos que eu li para os irmãos na semana passada, eles são o que nós chamamos de credo apostólico. Além do credo apostólico, nós temos muitos outros documentos de fé e outros credos antigos, como o credo atanasiano, o credo niceno. E frequentemente estes documentos de fé, eles eram ali confeccionados mediante o surgimento de questões, de ensinamentos contraditórios ao que era comumente recebido pela comunidade cristã, e em concílios o povo de Deus reunido em torno da palavra de Deus iria ali trazer uma resolução, um testemunho do que na verdade a igreja cristã cria e do que a igreja cristã professava como sendo verdade bíblica. Então, ao mesmo tempo que se enrijecia ou se fortalecia a fé em determinadas doutrinas, isso era uma resposta natural ao ensino de falsas doutrinas, e a consequência destes documentos de fé era também a rejeição do erro e dos falsos ensinos. A pergunta de número 23 vai ter aqui a reprodução do credo apostólico, e a pergunta que nós vamos ver hoje, de número 24, ela vai fazer uma questão a respeito da estrutura desse credo, do credo apostólico. A pergunta diz o seguinte: como se dividem esses artigos da fé cristã? A resposta é em 3 partes, e as partes são: a primeira parte do credo é sobre Deus Pai e a nossa criação. A segunda é sobre Deus o Filho e a nossa redenção. A terceira é sobre Deus o Espírito Santo e a nossa santificação. Eu vou ler novamente os artigos do credo apostólico para que os irmãos percebam essa estrutura. A primeira seção diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós cremos que o mundo foi criado por Deus, Embora nós tenhamos a compreensão de que na criação não apenas o Pai estava ali presente e participando ativamente, mas também o Filho e o Espírito Santo, eles são encontrados ali no momento da criação, isso pela própria evidência textual. Nós entendemos que há um certo protagonismo na figura paterna no que diz respeito à criação, embora saibamos que a criação é uma obra trinitária. Nós sabemos que tudo foi feito por meio do Filho, essa é a linguagem neotestamentária, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agem conjuntamente na criação, mas no credo a figura do Pai é diretamente associada a esta obra. A segunda parte do credo diz: creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia,
subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há para vir julgar os vivos e os mortos. A segunda parte faz menção à obra do Filho, não é? Embora você já perceba que há uma relação entre Pai, Filho e Espírito Santo em todas estas obras, né? Na criação nós sabemos que, embora o Pai salte aí como protagonista, ele cria usando na verdade conjuntamente, né? O poder de Deus é manifesto na criação pelo Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Na obra da redenção você percebe que o único Filho de Deus é enviado por meio do Espírito Santo, né, para satisfazer ali a vontade de Deus, e está sentado à direita do Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos. Mais uma vez, você percebe essa distinção e esta, ao mesmo tempo, unidade, não é? Embora o Filho seja levantado aqui nesta segunda parte como sendo o autor da obra da redenção, nós sabemos que é uma obra também trinitária, né, que é com o auxílio do Espírito Santo e para a glória de Deus, né, e por causa do amor de Deus. Então, parece confuso, mas ao mesmo tempo que nós encontramos certo protagonismo de uma das pessoas da divindade, nós vemos também a Trindade como um todo participando de todas as obras, desde a criação até a redenção, né, e por fim a glorificação. Então, esta é a segunda parte. O Filho, ele vem, é o unigênito Filho de Deus, por auxílio do Espírito Santo, ele é encarnado, ele cumpre a justiça e agora está assentado à direita do Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos. E a terceira parte é: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Ele se inicia com uma sentença que vai ratificar o credo na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. A pergunta que nós vamos meditar posteriormente, a pergunta número 25, ela vai se atentar mais sobre a Trindade. Aqui eu estou tentando sintetizar apenas a questão da divisão de partes. Se possível, a gente já inicia alguma coisa hoje, mas eu não acredito que nós vamos conseguir completar no tempo que nós temos para essa pastoral. No que diz respeito à terceira parte, nós vemos a obra do Espírito Santo na igreja. Nós temos o Pai criando, se relacionando com o seu povo. Por consequente, nós temos em seguida o Filho sendo enviado, tendo seu ministério, realizando a sua obra também. E quando o Filho ele é assunto aos céus, ele promete o Espírito Santo, Então nós temos ali com uma certa característica, né, trinitária, um período onde o Pai ele é mais evidente, embora o Filho e o Espírito estejam presentes. Um período onde o ministério do Filho ele é mais evidente, embora o Pai e o Espírito estejam participantes e presentes também. E por seguida nós temos a ascensão do Filho, a promessa do Espírito, que vai dar poder para testemunhar e que vai levar adiante o ministério da igreja, que seria a dispensação do Espírito Santo que estamos vivendo. Mas o Pai, ele ama, ele cria, ele ama o povo que criou, o Filho ama o Pai e obedece o Pai, e tudo é submisso ao Pai, e o Espírito Santo vem em seguida e glorifica ao Filho. A Trindade, ela não há uma mistura, uma confusão, mas há uma perfeita harmonia no trabalho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo conjuntamente, sem nenhum tipo de confusão. E aí, queridos, nós chegamos ao entendimento dessa divisão trinitária do catecismo ou do credo apostólico, e percebemos que desde há muito tempo a ideia da doutrina da Trindade ela já está presente ali nos primeiros cristãos, ali nos primeiros séculos. Muito embora essa questão da doutrina da Trindade ainda hoje seja muito mal entendida por vezes, e também causa certas divisões por causa da certa complexidade, Não é algo simples, embora seja algo facilmente defendível à luz das Escrituras,
não é algo facilmente concebido na nossa mente, porque parece ser algo confuso ou que foge à nossa própria compreensão. Não é à toa que por muitos anos existiram falsos ensinos a respeito da doutrina da Trindade. Ainda hoje há pessoas que creem nestes falsos ensinamentos que foram, como eu posso dizer, condenados pela igreja cristã ao longo dos anos e nas manifestações documentais que nós vamos encontrar, que são os credos. O credo apostólico, o credo atanasiano, o credo niceno, que vai deixar muito claro a questão da divindade do Filho. Não é? A divindade do Filho foi acusada por vezes, a própria Trindade foi comprometida no que diz respeito à pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, não é? Mas quais seriam esses erros? Quais seriam esses enganos? E os enganos que nós vamos encontrar, inclusive, nos nossos dias. Há uma ideia sobre o agir de Deus ao longo das eras que faz uma certa separação, como se Deus ele fosse uma única pessoa e ele se manifestasse com características diferentes. Veja bem, é como se fosse um único Deus e ele se manifestasse de forma diversa. Tá? No período do Antigo Testamento, um Deus mais severo, Deus Pai, né? No Novo Testamento, um Deus mais gracioso, que é o Deus Filho. E no presente momento, após a ascensão, a presença do Espírito Santo. É algo bem parecido com o que nós cremos, só que um tanto distante do que nós cremos, né? Porque nós cremos sim que nestes períodos há certo protagonismo de determinada pessoa da Trindade, embora nós não creiamos que seja a mesma pessoa se apresentando com feições distintas, mas um mesmo Deus, é essencialmente o mesmo Deus, que tem três pessoas diferentes, não é? Isso é facilmente comprovável à luz das Escrituras, porque nós vamos encontrar dentro do Antigo Testamento menções à presença do Espírito Santo, né, do anjo do Senhor. Nós vamos ter dentro do Novo Testamento também passagens que vão elencar as três pessoas da Trindade em um mesmo momento. No próprio batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar ali a clara menção do Pai nos céus, a sua voz sendo ouvida, do Filho encarnado ali próximo a João, no Rio Jordão, e do Espírito Santo descendo em forma de pomba. Nós vamos ter a própria distinção aí geográfica, entre Pai, Filho e Espírito Santo, embora nós creiamos que ambos são Deus, essencialmente Deus. Nenhum é menos Deus do que o outro, mas ambos são Deus, né? Pastor, isso parece muito confuso. Como assim? É um único Deus e são três pessoas? Eu digo isso muito aos irmãos, especialmente quando nós falamos sobre a própria natureza de Cristo, né? Porque, querendo ou não, se nós tornamos ou tomamos como sendo impossível esta relação trinitária, nós teríamos dificuldade também com a justificação da própria natureza do Filho, não é? Que sendo Deus, ele adota também uma natureza humana, né? No caso da Trindade, nós temos três pessoas em uma única essência, e no caso do Filho, nós vamos ter uma única pessoa com duas essências ou com duas naturezas, não é? Uma única pessoa, que é o Filho, tendo tanto a natureza divina, sendo 100% Deus, como também adotando a natureza humana, sendo um homem perfeito também. Tá? Geralmente, quando se questiona a questão da doutrina da Trindade, a acusação que é feita é porque a palavra Trindade não existe nas Escrituras Sagradas. De fato, não há uma expressão que seja defendível como a Trindade, a doutrina da Trindade, de forma expressa e clara, mas nós, como cristãos presbiterianos, veja bem, eu estou falando textualmente,
né? Porque a doutrina é clara nas Escrituras, mas literalmente a expressão Trindade nós não vamos encontrar, tá? Nós vamos ver na nossa confissão de fé que a Escritura não é igualmente clara, né? Existem passagens claras e passagens não tão claras. Mas no que diz respeito à doutrina da Trindade, eu nem considero como sendo algo que não é tão claro, né? Você tem o episódio que eu mencionei do batismo do Senhor Jesus Cristo, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai encontrar também, por exemplo, no ID, né, na grande comissão, a menção do sacramento e a necessidade de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai encontrar no Novo Testamento a divindade do Filho sendo levantada, a divindade do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo sendo chamado de Deus em certas passagens. Então, a única forma de você compreender estas citações, onde atributos divinos são colocados sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, né? Da mesma forma, obras divinas ou paternais, por assim dizer, são atribuídas ao Filho e ao Espírito Santo. A única forma de você conceber isto como fazendo um ajuste coerente, doutrinariamente falando, é entendendo o que salta aos nossos olhos nas Escrituras Sagradas: que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Que a Trindade trabalha de forma conjunta, tanto na criação, tanto na redenção, embora tenham particularidades no que diz respeito à obra do Filho de expiação, né? Nós sabemos que é o Filho que é crucificado para satisfazer a justiça do Pai. E nós vamos ter também a expansão do reino por meio da obra do Espírito Santo, não é? Que dá testemunho do Filho e glorifica o Filho, né? E trabalha também na santificação da igreja até que o Filho venha. Então o Pai, ele não é apenas o autor da história, mas aquele que, com a sua divindade, né, o seu caráter diverso, trinitário, ele vai conduzir a história até a sua conclusão. Ele mesmo, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus trino, ou triuno, na verdade, é quem conduz a história até o seu fim, né? Nós, inclusive, temos certa dificuldade em comunicar essa questão da Trindade, né? Quando nós falamos Deus, nós sempre associamos ao Pai, naturalmente fazemos isso, mas nosso Deus é um Deus triuno, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro do comentário que eu tenho utilizado como base, de Kevin DeYoung, este material aqui, que é um estudo sobre o Catecismo de Heidelberg, ele vai fazer uma análise muito interessante sobre a importância da doutrina da Trindade, entre outras questões importantes. Tem uma que ele me demonstrou a partir da sua abordagem, que eu acho muito interessante, né? Que é a ideia de comunhão, né? A ideia de, por exemplo, nós percebermos que, veja bem, a diversidade de Deus, ele vai trazer uma implicação muito interessante a respeito do que diz respeito à comunhão, né? Porque como falar que Deus é amor se ele é um Deus solitário, não é? Quando Deus criou todas as coisas, você pode parar para pensar, ele criou o homem porque ele tinha necessidade de ser amado, de ser louvado, né? Mas a própria característica da Trindade vai demonstrar que, embora seja um único Deus, com pessoas distintas, ele nunca esteve só. Há perfeita harmonia entre a Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não seria mais completo tendo a devoção dos homens ou criando os anjos para o adorarem. Ele já era perfeito em si mesmo. E ele podia desfrutar do amor e da harmonia, da comunhão, mesmo sendo um único Deus. E isso vai nos permitir também compreender a unidade na diversidade, né? Você percebe a diversidade do Evangelho no que diz respeito ao Senhor a juntar um único povo para si, de todos os tribos, povos e raças. Na grande maioria dos credos, a divindade ela vai fazer ali, que eu posso dizer,
vai extirpar as demais etnias, né? O cristianismo ele vai unir todos em um único povo, né? Com as suas diversidades, mas alinhados pelo caráter comunitário, pela comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esta é apenas uma das muitas implicações práticas da doutrina da Trindade. Essa foi a pergunta de número 24 e trata sobre a divisão do credo apostólico. Na quinta-feira eu vou falar sobre algumas características mais textuais a respeito da Trindade, tá? Eu sei que é um assunto muito extenso, mas eu vou escolher algumas passagens para mostrar aos irmãos como é uma doutrina claramente bíblica, e aí nós podemos falar um pouco mais sobre as implicações práticas do credo na doutrina da Trindade, tá bom? Então, queridos, por hoje nós vamos ficar por aqui. Vou dizer aos irmãos que nós vamos continuar as nossas atividades online, né, por conta da situação que ainda vivemos em nossa cidade. Para evitar o agravamento da situação, nós temos nos reunido uma só vez por semana no culto dominical. Eu expliquei aos irmãos que devem observar as instruções a respeito de idade, de comorbidades e de todas aquelas características que o decreto do município estabelece, né? Se houver alguma dúvida, pode nos procurar, mas nós estamos nos reunindo nos domingos pela manhã, num culto dominical, e com a graça de Deus nós já podemos ver alguns irmãos, né? Rever. Espero muito em breve poder rever a todos, tá? Continuem orando por aqueles que se encontram enfermos, continuem orando pela nossa cidade, continuem sendo prudentes, né? Preservando a saúde das pessoas que amamos e também daquelas que nós, embora não conheçamos, também devemos amar e zelar pela segurança de suas vidas. O Senhor nos abençoe. Eu preciso fazer mais um aviso a vocês, que neste final de semana, dia 26 e 27, nós vamos ter um encontrão de jovens e adolescentes. Vai ser feito online, né? No dia 26, o pastor Marcos Trindade, estará falando sobre a Escritura como um fundamento da fé cristã, e no dia 27 eu vou estar falando sobre as implicações práticas de uma cosmovisão cristã, né? O nosso tema é Pensando Biblicamente, e aí nós vamos, a partir das Escrituras Sagradas, defender a importância de nós reestruturarmos a nossa forma de ver o mundo, de ler a sociedade e de agir, tendo a luz de Deus e a sua palavra como a bússola que nos dirige, e não apenas em questões claramente religiosas, né, porque há essa distinção hoje em dia, mas em todas as áreas das nossas vidas, né, sermos governados pela palavra de Cristo. Que o Senhor vos abençoe, vos dê uma boa noite. O que eu teria a dizer aos irmãos ainda é que nós sentimos a falta dos irmãos, né? Nós sentimos saudade dos irmãos, e peço que continue orando pela vida da nossa igreja, que o Senhor esteja nos dando sabedoria e nos fortalecendo nesses dias de um pastoreio tão diverso, né, e de certa forma distante. Não deixem de orar, não se distanciem do Senhor, e lembrem-se, se for necessário, não deixe de buscar o apoio também dos irmãos. Mais uma vez, que o Senhor vos abençoe.